Olá! Hoje a gente vai fazer uma imersão profunda na impressionante jornada econômica da Síria. É uma nação que literalmente fica na encruzilhada da história. Vamos mapear todo esse percurso, desde as origens da agricultura até um colapso que chocou o mundo e agora os primeiros e muito incertos passos em direção ao novo futuro. E para começar, acho que essa frase resume tudo de forma brilhante. A ideia de que a história econômica da Síria é, em muitos sentidos, um reflexo da história do mundo. A sua localização geográfica, seus recursos, tudo isso fez dela, por milênios, um termômetro essencial para as trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Para a gente entender o que está acontecendo na Síria hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, lá para o início de tudo, para o próprio amanhecer da atividade econômica. E olha, não é nenhum exagero dizer que as bases da nossa economia moderna, como a gente conhece, foram lançadas ali, naquele pedaço de terra. A Síria está bem no coração do que a gente chama de crescente fértil. E foi ali que nasceu a agricultura, uma revolução que, vamos combinar, mudou a humanidade para sempre. Pensa só, a domesticação de plantas há mais de 11 mil anos, o surgimento de cidades como Alepo, que já era um polo comercial importantíssimo há 5 mil anos. A Síria foi um verdadeiro motor de inovação econômica desde o começo. E aqui tem um detalhe que é fascinante e que pouca gente sabe. A biologia daquela região deu aos primeiros agricultores uma vantagem assim incrível. A Síria era o lar dos ancestrais selvagens dessas 8 culturas que são a base de tudo. E o mais importante, eram plantas que se autopolinizam. Isso permitiu que os agricultores fossem selecionando e melhorando as características safra após safra, o que acelerou o desenvolvimento da agricultura de um jeito espetacular. Bom, mas essa prosperidade toda dos tempos antigos acabou dando lugar a um período bem longo, em que a economia da Síria passou a ser moldada e, muitas vezes, limitada por impérios que vinham de fora. Aquela autonomia econômica se perdeu e o que veio no lugar foi uma dependência. Lá no século XIX, os otomanos chegaram com uma reforma que no papel parecia muito moderna: o Código de Terras. A intenção era boa, sabe? Organizar, registrar as propriedades em nome de indivíduos e, claro, cobrar impostos de forma mais eficiente. Só que as consequências disso, no longo prazo, foram devastadoras. E essa tabela mostra perfeitamente o problema. A intenção era uma, mas a realidade foi outra, completamente diferente. Os camponeses, que sempre desconfiaram do Estado, ficaram com medo de registrar as terras e acabar pagando mais imposto ou sendo forçados a ir para o exército. E quem se aproveitou disso? As elites das cidades, que registraram áreas gigantescas em seus nomes, transformando gerações de agricultores em meros arrendatários em suas próprias terras. Essa lei criou uma desigualdade no campo que plantou as sementes de muitos conflitos futuros. Depois que os otomanos saíram, veio o mandato francês, que conseguiu piorar a situação, fragmentando ainda mais a economia. A criação do Líbano, por exemplo, cortou o acesso de Damasco ao seu porto mais importante, Beirute. A perda da região de Hatay para a Turquia simplesmente sufocou Alepo, o grande centro industrial. A infraestrutura que eles construíram servia aos interesses franceses, não aos sírios. E para completar, atrelaram a moeda ao franco francês, que era instável, importando a inflação da Europa direto para a Síria. Aí a gente avança para a era pós-independência. E o que acontece é uma série de reviravoltas políticas que refizeram a economia do zero. Primeiro, a elite dona de terras conseguiu bloquear qualquer reforma agrária. Mas aí veio a união com o Egito de Nasser, que finalmente quebrou o poder dessa elite. E isso abriu a porta para o golpe do Partido Baath em 1963, que começou uma nacionalização em massa de tudo, bancos, indústrias, o que culminou num controle total da economia pelo Estado, bem no estilo soviético. Chegamos na virada do milênio, um período que começou com promessas de modernização, mas que, na verdade, acabou desencadeando uma sequência de crises que levaram ao colapso total. Foi literalmente a tempestade perfeita. Uma combinação de políticas econômicas desastrosas com um desastre climático sem precedentes. Foi introduzida uma nova doutrina econômica, com um nome bonito: a economia social de mercado. No papel, parecia o equilíbrio ideal, né? Mas na prática, foi só uma fachada para uma abertura econômica que enriqueceu um círculo muito pequeno de pessoas ligadas ao poder. Isso criou um boom de consumo super superficial nas cidades, enquanto o governo desmantelava a rede de proteção social e deixava os setores produtivos de verdade, como a agricultura e a indústria, estagnados. E esse é o ponto-chave para entender tudo o que veio depois. A guerra não surgiu do nada. Ela foi o resultado final de uma reação em cadeia devastadora. Primeiro, essa liberalização desigual que a gente falou. Depois veio uma seca histórica, a pior em séculos, que foi agravada pela má gestão da água pelo governo. A agricultura quebrou. Isso causou um êxodo rural gigantesco, com mais de 1 milhão de pessoas indo para as periferias das cidades.
E foram exatamente esses migrantes desesperados, sem emprego e sem perspectiva, que formaram a base social da revolta de 2001. O conflito que se seguiu levou a uma implosão econômica numa escala que é quase difícil de imaginar. Pensa bem, em menos de uma década, a economia síria encolheu quase 2/3. É uma destruição de valor absurda. E junto com a economia veio a hiperinflação, que simplesmente aniquilou a moeda. O poder de compra das pessoas, as economias de uma vida inteira, tudo isso evaporou, virou pó. Em 2024, a Síria já não tinha mais uma economia única. O país estava dividido em 3 zonas que competiam entre si. O regime até controlava as grandes cidades, mas os recursos mais valiosos do país, o petróleo e os grãos do Nordeste, estavam fora do seu alcance. Essa fragmentação criou uma paralisia econômica total. Então, no final de 2024, aconteceu o que poucos esperavam, um colapso surpreendentemente rápido do regime Assad, que deu início a um capítulo completamente novo, cheio de drama e incertezas. A queda do regime abriu as portas para uma reconfiguração total do cenário econômico do país. Uma das mudanças mais imediatas e com maior impacto foi a reversão das sanções internacionais que estavam sufocando o país. A chamada Lei César dos Estados Unidos foi revogada e as sanções europeias foram suspensas. Isso, na prática, reconectou a Síria à economia global pela primeira vez em mais de uma década. Para atacar a hiperinflação de frente, o novo governo lançou uma reforma monetária bem audaciosa. Eles literalmente cortaram 2 zeros da moeda. Ao fazer isso, não só simplificaram as contas do dia a dia, mas, mais importante, enviaram um sinal muito forte de que uma nova era econômica com mais estabilidade estava começando. E já começam a aparecer sinais bem concretos de recuperação. Talvez o maior exemplo seja o coração industrial de Alepo. Com o fim das sanções e a melhora no fornecimento de eletricidade, a cidade industrial de Sheikh Najjar praticamente renasceu, com centenas de fábricas voltando a funcionar a todo vapor. E essa tabela final aqui resume de forma brilhante a dimensão do colapso e o comecinho da virada. Olhando os principais indicadores, da taxa de câmbio ao PIB, a gente vê um retrato da devastação completa, seguida pelos primeiros sinais de estabilização e uma tímida recuperação. Olha, o caminho pela frente é absurdamente desafiador. Reconstruir um país em ruínas, reintegrar milhões de refugiados e deslocados e ainda navegar por uma transição política super delicada são tarefas gigantescas. Mas, pela primeira vez em mais de uma década, as bases para uma nova economia síria estão sendo de fato lançadas. E isso levanta a grande questão que vai definir o futuro do país e da região.